Vamos dar início a mais uma aula do nosso curso de Bases Matemáticas para Engenharia. Na aula de hoje a gente vai ver indeterminações e limites no infinito. A gente vai ver o que é indeterminação, os tipos de indeterminação, limite no infinito e exemplos. Então, para começar, como a gente viu na aula anterior, para a gente poder calcular o limite, o primeiro passo é a gente aplicar o valor ao qual x está tendendo, né, dentro da função. E aí, em alguns casos, a gente vai encontrar resultados que são até estranhos, assim, né? E alguns desses resultados, eles são inapropriados matematicamente, assim, eles não são matematicamente aceitos. E aí, esses resultados a gente dá o nome de indeterminação. E aí eu coloquei aqui os exemplos de indeterminações matemáticas, 0 sobre 0, infinito sobre infinito, 0 vezes infinito, menos infinito vezes infinito, 0 elevado a 0, infinito elevado a 0 e 1 elevado a infinito. Então, todos esses casos aqui são determinações e quando a gente encontra esse tipo de resultado, a gente tem que fazer algum algebrismo para poder contornar essa determinação e aí continuar o cálculo. No nosso caso aqui, eu vou focar mais nos dois primeiros, que é o 0 sobre 0 e infinito sobre infinito, porque é o que a gente encontra normalmente nos resultados, é o que mais a gente acha. Então, primeiramente a gente vai falar sobre o tipo 00. Então, quando a gente encontra esse tipo de indeterminação, é porque a gente, tanto no numerador quanto no denominador, quando a gente aplica lá o valor de x, os dois zero. E aí, para isso, a gente vai usar uns conceitos de fatoração, que é o que vai ajudar a gente aqui a sair disso. Então, o primeiro exemplo que eu coloquei aqui foi a fatoração de polinômios do segundo grau. Então, quando a gente tem um polinômio do segundo grau, a gente pode fatorar ele e reescrever na forma de raiz, né? Botando as raízes em evidência. Então, foi exatamente isso que eu expliquei aqui nesse passo a passo. Então, a gente pega o nosso polinômio do segundo grau, encontra as raízes e aí a gente escreve na forma fatorada. E aí a gente continua o nosso cálculo. E aí eu coloquei aqui um exemplo. Então, eu tenho o limite, quando x tende a 2, de x menos 2 sobre x ao quadrado menos 5x mais 6. Então, quando a gente substitui o valor de 2 na função, no limite, a gente tem resultado 0 sobre 0, né? E aí, como é uma indeterminação, a gente não usa esse resultado. E aí, o que a gente vai fazer? Vai pegar o nosso polinômio do segundo grau, no caso do x ao quadrado menos 5x mais 6, que estava no denominador, e vamos achar suas raízes. Como a gente vai fazer isso? Usando Bhaskara, que é o método mais fácil. Dá para fazer por soma e produto também. E aí a gente faz a conta normalmente, usando a fórmula de Bhaskara, e a gente encontra duas raízes. Aqui no caso foi 3 e 2. Quando a gente vai escrever essas raízes na forma fatorada, a gente precisa colocar elas com o sinal contrário. Então, como eu achei lá x, primeira linha, né? Primeira raiz 3 e a segunda linha 2, quando eu vou escrever na forma fatorada, eu escrevo x menos 3 e x menos 2. Porque se a gente multiplicar isso, a gente vai achar exatamente x ao quadrado menos 5x mais 6. E aí a gente substitui no limite. E aí o que a gente vê? Que o mesmo resultado que eu tenho x menos 2 em cima e x menos 2 embaixo. Esses termos eram os termos que estavam zerando a minha função, o meu limite. E aí, como eles são iguais, eles estão, né, dividindo, dá pra gente simplificar. E aí eu fico com 1 sobre x menos 3. E aí o meu limite vai ser 1 quando eu substituir o 2 ali no lugar do x. Então, esse aqui é uma forma bem simples de resolver quando a gente tem polinômios do segundo grau. Uma outra forma
é usando os produtos notáveis. A gente já teve aqui uma aula sobre produtos notáveis e eu coloquei um exemplo lá com uma tabelinha com vários exemplos, né? Vários tipos de produto notável. Aqui a gente eu coloquei os que são mais comuns de aparecer nos casos de limite, né? Então, x ao quadrado menos b ao quadrado vai ser x menos b, x mais b. Lembrando que esse x aí pode ter um número na frente, tá? Não precisa só ser x, não. Pode ser 2x ao quadrado menos b ao quadrado, não tem problema. Então, x ao cubo menos b ao cubo, x ao cubo mais b ao cubo, e aí tem x ao quadrado, 2xb mais b ao quadrado. Esse daí é o famoso x mais b ao quadrado, né? Aí quando a gente aplica os produtos notáveis, ele fica dessa forma aí grandona. E aqui no caso tá mostrando o contrário, né? E aí o sinal ali vai depender do sinal que tá depois do x ao quadrado. Então, se for mais, vai ficar mais, se for menos, vai ficar menos. E aí, nesse caso, a gente usa os produtos notáveis para manipular o limite e sair da indeterminação. E aí eu coloquei aqui um exemplo. Então, eu tenho limite quando x tende a menos 3 de x ao quadrado menos 9 sobre x mais 3. E aí, mais uma vez, quando a gente substitui, né? Esse é o primeiro passo, a gente precisa fazer sempre. Substitui o valor que x está tendendo, ao qual x está tendendo. A gente encontra uma indeterminação do tipo 0, 0. E aí, aqui nesse caso, o que eu fiz, né? Então, eu peguei a função que estava no denominador, x ao quadrado menos 9. E aí você vai falar assim, é uma função do segundo grau. Vou fazer por Bhaskara. Mas essa função está incompleta. Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei essa função que estava no denominador e reescrevi ela, porque vocês hão de concordar comigo? X ao quadrado menos 9 é a mesma coisa que x ao quadrado menos 3 ao quadrado. A gente pode reescrever dessa forma. E aí, a gente tem uma propriedade, produtos notáveis, que é exatamente a mesma para esses casos. Então, eu só usei essa propriedade e inseri os valores que eu tinha. Então, se eu tenho x ao quadrado menos 3 ao quadrado, é a mesma coisa que x menos 3, que multiplica x mais 3. E aí, eu substituo essa função no meu limite. E aí, eu mais uma vez encontro os termos que estavam zerando, que no caso eram x mais 3. Simplifico e substituo o valor de x e acho o resultado. Então, ajuda bastante quando a gente tem esses casos. Então, é uma questão mesmo de analisar e ver o que a gente pode fazer. De uma outra forma, nesse caso, quando a gente tem raiz, é racionalizando. Então, quando eu tenho uma raiz tanto no numerador quanto no denominador, eu posso usar uma estratégia chamada racionalização. O que é a racionalização? Se eu tenho uma raiz, a soma ou a multiplicação, a soma ou subtração de uma raiz no denominador ou no numerador, para eu sair dessa indeterminação, eu vou multiplicar tanto o numerador quanto o denominador pelo conjugado dessa raiz, ou seja, por essa raiz, mas com o sinal contrário. Então, a gente vai ver aqui no exemplo. Então, eu tenho um limite de x menos 1 dividido por raiz de x menos 1, quando x tende a 1. Então, quando eu substituo o valor de 1, né, o valor do x na raiz, na função, no limite, eu acho uma indeterminação do tipo 0, 0. E aí, nesse caso, eu vou fazer exatamente o que eu falei para vocês aqui agora. Então, eu pego a minha função, repito ela e multiplico pelo conjugado dessa raiz, que é mesmo a raiz, só que com sinal trocado. Fazendo isso, eu vou ter em cima a função x menos 1 multiplicado por raiz de x mais 1. Embaixo, eu vou ter raízes iguais, mas com um sinal diferente. Então, isso também me lembra um pouco, e vai lembrar, né, a propriedade de produtos notáveis. E aí eu posso reescrever como raiz de x ao quadrado menos 1 ao quadrado, porque é a mesma coisa. E aí, fazendo isso, eu consigo eliminar a raiz ali do x,
e fico com x menos 1 no denominador. Com isso eu consigo cortar, eliminar os termos, o termo que estava zerando, que no caso era x menos 1, e aí eu fico só com raiz de x mais 1. E aí o meu limite a partir de agora vai ser calculado dessa forma. Quando eu substituo o valor, que é 1, em raiz de x mais 1, eu encontro o resultado, que é 2. Então, quando a gente tem raiz, a estratégia é usar a racionalização, que é multiplicar tanto o numerador quanto o denominador pelo conjugado dessa raiz. E aí agora, antes da gente falar sobre o limite do tipo 2, né, que a gente vai estudar aqui, que é o infinito sobre infinito, a gente vai ver o que são limites do infinito. A gente precisa entender isso primeiro para depois entender a indeterminação. Então, o limite no infinito, ou tendendo ao infinito, são aqueles em que a variável da função tende ao infinito, e são representados de duas formas. Então, limite quando x tende a mais infinito de f de x, uma função, é igual a L, e o limite quando x tende a menos infinito de f de x é igual a L. Então, o que isso significa? Que a variável da função, ela vai tender para um valor muito, muito, muito grande, ou então muito, muito, muito pequeno. Por isso que a gente substitui por mais infinito ou menos infinito. Então, para a gente entender aqui, eu coloquei um exemplo. Esse exemplo aqui é um cálculo de um limite fundamental. Então, a gente tem aqui limite quando x tende a mais infinito de 1 sobre x. Então, quando a gente substitui, né, a gente faz a análise desse gráfico aí, o que a gente pode observar? Quanto maior o valor de x, né, positivo, quanto maior o valor de x que eu substituo aqui, né, então 1 sobre 2, 1 sobre 3, 1 sobre 4. Então, quanto maior o valor de x aqui nessa função, mais próxima ela fica de zero. Então, o que isso quer dizer? Que quanto maior que o meu limite, quando o x tende a mais infinito, é zero. Porque quanto maior o valor que eu colocar ali no x, no denominador, mais próximo de zero essa função vai ficar. Ela nunca vai chegar a zero, ela não vai encostar em zero. Mas ela vai ficar muito, 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 muito próxima. A gente consegue analisar isso fazendo gráficos aí em programas da internet. Então, é isso que a gente precisa analisar quando a gente tem esse tipo de função. Então, quanto maior o valor que eu colocar dentro do denominador ali, mais próximo a minha função fica de zero. Com isso, o meu limite, quando x tende a mais infinito, de 1 sobre x é zero. E aí agora a gente pode ver a indeterminação. Então, a gente considera os limites em que a gente colocou as regras operatórias, né? A gente fez todo o passo a passo, substituiu o primeiro valor que estava, né, em x, fez essa análise no caso, né? Porque no caso de limites desse tipo, a gente vai fazer essa análise. A gente vai olhar a função e geralmente vai encontrar essa indeterminação do tipo infinito sobre infinito. E aí, isso ocorre porque tanto o numerador quanto o denominador tendem a um número infinitamente grande. Então, para solucionar esse tipo de indeterminação, a gente coloca o polinômio de maior índice em evidência e elimina as expressões que causam indeterminação. Então, vamos lá. Então, aqui eu tenho um exemplo. Limite quando x tende a mais infinito de 3x ao quadrado menos 4 sobre 2x ao quadrado menos 4x mais 4. Então, quando a gente substitui o valor mais infinito em x, a gente encontra uma indeterminação. Porque o que acontece? Eu até coloquei um quadrinho aqui do lado, que fica mais fácil da gente analisar. Então, aqui eu tenho várias operações. Eu tenho uma potência, tenho soma, tenho subtração. Só que, eu até coloquei a tabelinha aqui que auxilia a gente. Independente das operações aqui, o meu resultado vai dar infinito sobre infinito. E aí, o que eu vou fazer nesse caso? É o que eu disse, a gente vai separar o polinômio de maior grau da função, vai colocar ele em evidência. Então, aqui nas minhas duas funções, né, tanto do numerador quanto do denominador, eu tenho uma função, um polinômio do segundo grau. E eu coloco esse polinômio em evidência.
E para colocar em evidência, eu, né, separo o resto, reescrevo como se eu tivesse como estava antes, né? Eu reescrevo para, se eu quiser multiplicar isso e voltar para a forma que eu estava, o polinômio se manter o mesmo. Então, 1 menos 4 sobre 3x ao quadrado e 1 menos 4x sobre 2x ao quadrado mais 4 sobre 2x ao quadrado. E aí, o que a gente pode ver disso daqui? A gente tem uma função muito parecida com o que a gente viu, que é uma função 1 sobre x, né? Uma constante, ou, né, enfim, sobre x, né? E aí, quando a gente substitui o mais infinito nessas funções, a gente consequentemente vai achar valores muito grandes, infinitamente muito grandes. E são esses valores que estão zerando a minha função. É por causa desses termos que a minha função está zerando. Que é o que a gente faz, a gente elimina esses termos e reescreve o meu limite, eu reescrevo o meu limite com somente os termos que me restaram ali, no caso 3x ao quadrado sobre 2x ao quadrado. E aí eu simplifico, aí eu tenho uma divisão de potência de mesma base, né? Então eu somente simplifico a potência, né? O x, simplifico porque é uma divisão e eles são iguais. E aí o meu limite, o resultado do meu limite fica 3 sobre 2. Então também é bem tranquilo para fazer esse tipo de manobra para, né, sair dessa indeterminação. E é uma forma bem tranquila, bem fácil. Então eu coloquei aqui as referências, as redes sociais do GB e o meu contato. Essa foi a aula de hoje. Espero que ajude vocês. E se tiverem qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo. Muito obrigada.